Bom, hoje eu tô aqui com o Juliano. Juliano, além de ser um grande amigo, é uma pessoa que eu trabalho em conjunto com ele já tem cerca de 8 anos e Juliano me ajudou a transformar a minha vida em patamares que eu nem imaginava que a gente poderia viver. Conta pra gente, na verdade, acho que para todo mundo que está assistindo aqui, acompanhando, qual que é seu trabalho, o que que foi esse Uhum. trabalho que a gente fez e depois a gente começa a entrar num pouco de coisas que de fato aconteceram. Mas conta o que que você Aham. faz, descreve o seu trabalho. Primeiro, antes de tudo, obrigado pelo convite. Gabriel é um super cliente, eu digo que ele é um atleta de alta performance no mundo dos negócios, né, Gabriel? Gabriel, super meditador, eu tenho alguns clientes meus que são, eu digo que são os carros-chefes em termos de profundidade mesmo, né? Você, o Bruninho do vôlei e outros clientes que eu tenho que são pessoas que vivem essa ferramenta, né? Uhum. Vamos dizer assim. Eu lembro quando eu tinha meus 17, 18 anos na faculdade, eu fiz Getúlio Vargas, Administração de Empresas em São Paulo. A gente está falando aqui de 95, 96. 1995. Tem gente aqui que nasceu depois disso, né, que deve assistir a gente. E eu lembro nessa época da faculdade, eu tinha aula com o ministro, depois do ministro da Economia, o Mantega. Eu tinha aula com, assim, participava às vezes da GV Henrique Meirelles. A GV, ele era uma faculdade que era um hub, não existia IBMEC, não existia outras faculdades, né? Era GV e FEA que tinha na época. São Paulo, nessa época, não tinha celular, era uma época que você tinha que usar aqueles mapas, ninguém imagina o que é isso. Você pegar aquele mapa, morava em Jundiaí e vinha para São Paulo. O guia quatro Era o rodas. guia quatro rodas, você tinha que parar numa rua e ficar lendo, decorando, eu vou ficar 3 esquerdas, 4 direitas, e minha vida em São Paulo era assim. E São Paulo já era agitado naquela época. Então eu morava, depois vim morar aqui em São Paulo. E eu via na faculdade as pessoas, os professores muito ansiosos. E eu via também os meus colegas e pares, quanto mais anos você ia evoluindo para em direção ao mercado de trabalho, como se fosse uma esteira, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, as pessoas já iam sendo formatadas, todo mundo mais de terno. Naquela época se usava muito terno, né? Meu primeiro emprego era de todo mundo de terno. Eram outros mundos, meio pré-históricos para talvez as pessoas mais jovens que nasceram depois de 2000. E esse mundo, o mundo de São Paulo, já era agitado naquela época e tinha muito estresse e ansiedade. E eu não via os meus pares felizes, eu não via professor feliz, eu não via os meus colegas felizes. E aí meu primeiro emprego, que foi numa empresa multinacional gigantesca, trabalhando pra caramba, eu via as pessoas cansadas, estressadas, ansiosas, isso em 97, 98. Eu pensei assim, caramba, se eu me aventurar e entender um pouco mais como a gente faz esse manejo desse estresse e da ansiedade. Então a gente está falando do ano de 98, quando eu começo então a buscar entender mais de estresse e ansiedade. Nessa época, eu fui escanear e buscar universidades no mundo que falassem sobre estresse e ansiedade. A GV não falava sobre esse assunto. No Brasil não tinha. Uhum. E eu lembro que eu achei um livro, que eu acho que era da faculdade de Stanford, de 2 professores, que eles tinham uma matéria que falava sobre criatividade e manejo de estresse e ansiedade. E eles entrevistavam CEOs do mundo todo perguntando assim, qual que é o segredo, qual que é a sua fórmula do sucesso? E a maioria desses CEOs da época, do C-Level, falavam que a fé, a meditação era o carro-chefe. Então eu lembro que isso ficou dentro de mim. Caramba, de repente, se eu me aprofundar nessa técnica de meditação, como uma das ferramentas principais de manejo de estresse e ansiedade, eu acho que o mundo está caminhando para o caos em termos de muito estresse e muita ansiedade. Foi uma aposta, né? Eu lembro que na época, meu avô, um grande empresário aqui de São Paulo, um dos primeiras turmas da FAAP, meu avô fazia parte, ajudou a fundar o Ciesp, daquelas groselhas Milani, né? Uhum. Meu avô era industrial, né? Veio do sul, veio pra cá. Ele achou que eu tava drogado, maconha. Eu lembro que na família foi um auê. Você imagina alguém que sai da Getúlio Vargas, tem um super emprego, que quer investir numa carreira de estresse, ansiedade e meditação. Eles achavam que era uma desculpa para me aventurar na Europa e me jogar para as drogas. E realmente eu saí à busca, né, de estudar meditação. E de fato, agora eu entendo na cabeça deles que foi uma loucura aquilo que eu fiz. Até para os meus colegas da faculdade, as pessoas acharam que eu tinha enlouquecido. Um cara que vai sair desse mundo tão pragmático para mergulhar numa técnica para manejo de estresse e ansiedade é uma aposta arriscada de carreira, vamos dizer assim, uma carreira certa para uma carreira incerta. E foi isso que eu fiz, eu não me arrependo, porque agora em 2026 a meditação cresceu muito em termos de popularidade.
Então acho que a minha intuição lá atrás estava certa, foi um tiro certeiro em termos de mudança de carreira. E também eu vejo o mundo muito adoecido mental e emocionalmente. A ansiedade e o estresse, segundo a OMS aí, é uma das principais causas, né, as Uhum. principais doenças que acometem a humanidade, não só os empreendedores, mas o mundo em geral. Um adoecimento muito grande também com ansiedade e depressão, e pós-Covid piorou. Então acho que a demanda pelo meu trabalho cresceu, mas ainda é muita novidade, porque é uma Uhum. carreira criada do zero, no sentido de que eu me sentia muitas vezes no meio do mato com uma foice na mão, não tinha uma trilha, eu criei a trilha. Tanto que hoje em dia, quando você pensa em meditação, alta performance, campeões olímpicos que eu trabalho, grandes empresários, quais são outras pessoas que fazem o que você faz? Não tem, assim, ainda não encontrei. Se eu encontrar, alguém me apresenta, por favor, pessoas que fazem o que eu faço, por isso que é difícil explicar. Mas aí acho que através de pessoas como você que usam essa técnica, vocês também podem explicar um pouco mais do lado da experiência de como é que é isso, né? Se eu for resumir, você ensina meditação e, consequentemente, coloca pessoas em alta performance com base em técnicas de meditação, foco, respiração. Isso é, completamente falando, gestão de emoções, né? É. E eu acho legal a abordagem que você traz, porque eu escutando as suas histórias e vendo, assistindo os jogos da seleção de vôlei, é justamente aquilo, como é que um jogador não fica nervoso em uma final olímpica, Em casa, né? em casa, No Rio de Janeiro. em um grande campeonato, e como é que ele consegue extrair o melhor resultado. E parece que vai virando padrão de grandes atletas terem esse trabalho de gestão de emoções para Uhum. que consiga a meditação, a gestão de emoções, para que ele consiga ter alta performance. Então, uma coisa acaba ficando atrelada à outra, né? Uhum. E com isso, eu... E é engraçado e curioso, porque quando eu era adolescente eu sempre pesquisei, eu gostava do Michael Phelps, o nadador, e eu Uhum. pesquisei por que o Michael Phelps ganhou tantas medalhas, e eu entendi que ele tinha um time multidisciplinar que ajudava a colocar ele em alta performance. Uhum. Só que naquela época eu não tinha consciência de que a meditação poderia fazer parte desse time multidisciplinar. E eu comecei a buscar esse trabalho de gestão de emoção, não porque eu sabia que eu tinha essa dor, mas porque eu passei por um acidente de avião, e depois desse acidente de avião eu falei, cara, tem alguma coisa em mim que eu preciso melhorar. Foi seu empurrão. Foi o meu empurrão E todo mundo tem um empurrão, né? para cair O nesse... do Bruninho, por exemplo, foi perder as Olimpíadas, a final de Londres, quem acompanhou naquela época, 2012. O Brasil perdeu para a Rússia, assim, tava com medalha de ouro na mão praticamente, a gente ganhou 2 sets. E foi uma derrota pesada e que deu uma derrubada nele. Também ele chegou para mim nesse sentido. É engraçado como, a gente estava conversando até antes aqui, né, hoje no café da manhã, tomando um café, como as pessoas acabam chegando para mim depois de passar por uma grande perda, alguma dor. O ser humano ainda tem esse setup de fábrica de se Uhum. movimentar quando as coisas pioram, não é verdade? É. Assim, uma empresa vai pensar em se reorganizar depois que perde faturamento. E o Bernardo, ele fala muito isso, o Bernardinho, técnico de vôlei da seleção, ele fala que a gente não se reúne após uma grande vitória pensando, nossa, o que a gente pode melhorar ainda mais? Assim, a gente pode até fazer, mas a gente com certeza, depois de uma grande derrota, vai ter uma reunião no vestiário pensando, caramba, o que a gente pode Uhum. melhorar para o próximo? Então, você se manter no topo, quando você está no topo, você tem tudo para descer no topo, né? Eu Uhum. digo que... Depois até posso contar um pouco da história dessa criação dessas ferramentas, porque a meditação, quando a gente fala, ela tem muitos bloqueios, né? A meditação, ela é uma... As pessoas me perguntam qual a sua formação. Eu nem falo das faculdades de administração, porque eu falo que a minha formação é uma formação espiritual, porque quando você pensa em meditação, ela é uma técnica milenar, né, de quase 3.000 anos que a gente tem registros aí, que veio do Oriente, e ela veio sempre dentro de uma raiz para que você encontrasse com Deus, para que você se melhorasse, e melhor gestão de paz, melhor gestão emocional. Mas lá atrás, se a gente for ver, até os samurais usavam meditação, porque ela te coloca num super cérebro, né, com um super corpo, uma super inteligência, e você consegue performar melhor em guerra, você tem você tem maior resistência ao frio. Foi até interessante que um dia a gente estava meditando, a gente observou os batimentos cardíacos. Você lembra desse dia? Quantos batimentos que você ficou na meditação? Teve uma vez que eu registrei 32 batimentos por minuto. 32 batimentos por minuto. Ou seja, você é um batimento que você não alcança nem durante o sono.
Então a meditação, ela é como se ela colocasse o ser humano num setup. Se a gente pensasse que a gente fosse um transformer, um carro que vira um robô. A meditação, eu digo que ela coloca a gente num setup que é um setup diferente, que não é um setup que a gente está acostumado a entrar. Porque a nosso estado é o acordado, de olho aberto, ou dormindo. A gente fecha o olho e dorme. Se você fecha o seu olho e não dorme, você começa a entrar num estado que te coloca num setup que é diferente, né? O que a Uhum. ciência mostra, que é o setup da meditação. E aí tem várias linhas de meditação. E nesse setup, o seu corpo entra toda uma cascata química, né? As reações que o seu corpo vai ter em termos de produção hormonal. Você vê, muda batimento Uhum. cardíaco, muda resistência à insulina. Eu sigo uma médica, doutora Letícia Cauano, no Instagram, que ela usa aquele sensor de glicemia e ela mostra o impacto que o momento de meditação causa na glicemia do corpo dela. Então a gente nem imagina todos os impactos que um momento, ou 10, ou 20, 30 minutos em meditação profunda podem causar nos seus sinais vitais, por exemplo, né? Uhum. Pressão arterial, batimento cardíaco, é muito forte e muito evidente. Mas isso em termos de benefícios funcionais, como você falou, é uma maior criatividade, é você conseguir se manter blindado em momentos de alto estresse. Você tem uma química no seu corpo que você produziu em meditação, então você vai para um jogo, um juiz, ele é injusto, ele erra ali na hora de fazer um ponto e dar um ponto para o adversário que era um ponto seu. Você pode até ficar chateado, revoltado, com raiva, mas você consegue voltar para o máximo rapidamente, né? Você não sai da máxima performance. Então é muito fascinante. Eu sou adepto número 1, número 2, número 3. Só que eu gosto sempre de falar que a meditação que eu aplico é um método meu, né? O método Milan de construção de presença. Porque é um método que ele não envolve só a meditação. A meditação é a fase 4. Uhum. Tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Nesses mais de 30 anos na meditação, eu percebi que o mundo moderno, a mente do mundo moderno está muito tão agitada que ela está muito distante de um cérebro que eu chamo cérebro da presença, um cérebro da meditação. Quem medita tem um cérebro diferenciado, que é um cérebro mais calmo, um cérebro mais criativo. E o cérebro da sobrevivência, que é o cérebro onde a humanidade está hoje em dia, que é aquele cérebro para lutar, fugir, paralisia, né, que funcionava bem na época que a gente caçava. E funcionava muito bem, que nos trouxe até aqui. Mas no mundo moderno, com a automação, inteligência artificial, as posições que sobram de trabalho são posições que requerem um cérebro mais estratégico, mais criativo, Uhum. um cérebro mais inteligente, mais calmo e Sim. menos medroso e ansioso. E é só que a gente tem aqui um mundo moderno que joga a gente aqui e existe um caminho gigante para fazer para chegar aqui. Por isso que no meu método eu criei exercícios. Tanto que eu não lembro você quanto tempo que você demorou para começar a meditar, mas eu sei do Bruninho que depois só de 2 anos trabalhando comigo que ele foi para meditação. A meditação é uma das ferramentas desse meu método que entra na fase 4, que é a fase final. Uhum. Mas tem aqueles exercícios, não sei se você lembra, os exercícios da fase 1, A contagem de em olho respiração. aberto, numa reunião, contagem Uhum. de respiração. Eu tenho mais de 30 exercícios na fase 1, 2 e 3. São exercícios que você pode fazer no seu mundo corporativo, numa reunião, exercícios para você fazer entre o deslocamento que você tem no seu dia, a musicalização, então criei músicas para isso. Tem uma série de exercícios que vão preparando esse cérebro para sair da sobrevivência e entrar no cérebro da presença. Uhum. É um caminho. Porque se você colocar um cérebro moderno direto em meditação, a experiência daquela pessoa pode ser extremamente negativa. Imagine você pegar um cérebro hiperagitado e falar para ele fecha o olho e fica 5 minutos em silêncio. A pessoa vai ter uma experiência negativa e vai falar assim: a minha mente é agitada demais, que deve ser o que as pessoas devem pensar em casa. Não consigo Já fazer, isso é tentei, não impossível. consigo, né? Não nasci para isso. Meditação eu sei que é legal, mas não é para mim, que a gente mais escuta, né? Tanto que eu gosto de pegar esses casos mais complicados. A Betina Roxo, sócia da XP, que hoje em dia trabalha numa outra empresa, a Betina, você conhece a Betina? Uhum. E ela também, ela achava que meditação não era para ela, e quando ela passou por esse meu método, assim, da fase 1, fase 2, fase 3, hoje ela consegue ter mais tempos nesse cérebro de presença. Ela fala, nossa, ela conta quase 200 respirações, ela falou que ela conseguiu contar, porque eu acho que as pessoas precisam desse caminho, não é simplesmente falar, meditação. Por isso que eu gosto de usar, assim, a palavra construir presença, que você vai saindo da agitação, você vai conseguindo estar no agora, através do treino, não através de um talento. Ah, eu sei viver no agora. Porque viver só no agora não é fácil, né? Você fala pra alguém, É. vive no agora, para de pensar no amanhã, não pensa no ontem. Fica um chavão. Como é que você É. vai conseguir viver isso?
Se sem for, musculatura para isso. se for parar para pensar, meditação é a mesma coisa de você pegar uma pessoa que não correu e colocar para correr uma maratona. Não é assim que E funciona. vai ficar adoecida. Adoece, não consegue fazer, se machuca, a experiência não é boa. Então existe uma fase de preparação onde você começa mais leve, vai intensificando, vai aumentando até conseguir chegar em 30, 40, 50, uma hora de meditação. E colher os benefícios, né? E colhendo os benefícios. E eu lembro que no começo eu falei, cara, nunca tinha pensado em... Eu já tinha feito um retiro de meditação, mas não consegui trazer ele para a prática do dia a dia. E depois eu falei, eu acho que não é uma coisa para fazer todo dia. E aí, o primeiro desafio que você me fez foi de contar 50 respirações. Eu falei, fácil. Fecha o olho e conta 50 respirações. É um exercício de foco. Acho que você começou com menos, né? Não, o desafio... 10. Não. Eu lembro desse Você desafio. desafiou eu e o Ricardo Dias, que na época era Ricardo VP. Dias, um abraço pra você. A gente tava subindo numa van, olha que loucura, né? A gente tava indo no casamento do Alok, lá no Cristo Redentor, era pra poucas pessoas, e eles queriam aproveitar as diferentes iluminações pra fazer o casamento. Então a gente chegou à noite, era 5 horas da manhã, e a gente tava na van com o Ricardo Dias, é verdade. E você, o Ricardo Dias, não sei se ele foi bom nesse desafio, né? Acho que ele fugiu, até hoje ele fugiu. Mas o Gabriel pegou o desafio que eu dei é conta 50 respirações de olho fechado. E ver se vocês conseguem não perder a conta, não foi isso? Foi. Aí eu falei, muito fácil, vou fazer depois, mas muito fácil. Aí cheguei, fui fazer o desafio, aí eu comecei a contar, parei na 12ª. Eu falei, não é possível, pô. Porque isso quis dizer que você começou a pensar em outra coisa e perdeu a conta. Exatamente, eu fui contando, a hora que eu cheguei em 12, e depois de 12 eu não lembro onde eu estava mais, meu pensamento já me levou para outro lugar. Aí depois volta para o começo e começa a contar de novo até chegar em 50. E o que é isso? É um exercício de foco e de presença, né? Aquilo que você falou. E você não tinha musculatura para isso. Não né? tinha musculatura. Eu fui treinando, depois eu fui para 50, depois 70, depois 100, Quando a gente depois fala musculatura, 150. pessoal, a gente sabe que o cérebro não tem músculo, mas essa é uma analogia para as pessoas entenderem. E aí isso, de fato, é um exercício de foco que me ajudou depois a chegar em meditação. E o que eu percebo é que hoje, muita gente fala sobre, cara, eu tenho déficit de atenção, eu não consigo me concentrar e tudo mais, mas talvez grande parte possa ser só falta de um treino de exercício de foco, de respirar, de ferramenta, porque a gente está aqui toda hora sendo abordado por rede social, telefone, mensagem de WhatsApp, então é muita informação rápida e curta que vai roubando a nossa atenção e a gente não consegue trazer o foco, porque o cérebro fica bagunçado, mas a hora que você treina, provavelmente o seu nível de foco pode melhorar. Claro que é uma patologia a hora que o médico identifica, mas podem existir casos que é só falta de treino. E no caso, assim, os médicos, eu tenho vários amigos psiquiatras, mesmo com esses adoecimentos de falta de foco, etc., que entram com medicação, esses exercícios dessas ferramentas que eu desenvolvi, eles ajudam a, de repente, diminuir uma medicação, organizar mais a pessoa. Até em casos extremos, que a gente está falando de adoecimento, também a técnica funciona. E voltando naquela época que eu falei que eu saí da faculdade e fui me aventurar pelo mundo da meditação, eu sofri bastante, porque como a meditação vem de uma raiz espiritual, eu tive que entrar em algumas seitas, algumas linhas para conseguir chegar à meditação. Então tem algumas linhas de meditação que para você fazer parte daquela escola é uma mudança espiritual. Então você precisa não comer mais carne vermelha, você precisa sentar-se no chão naquela posição. Então eu tive que, para chegar a experimentar a meditação em várias linhas, viajar o mundo e levar muito tapa na cara. Eu levei assim, eu entrei em lugares assim dos mais variados e sempre com aquela ideia de que a meditação era num retiro mesmo espiritual, num lugar no meio da natureza, onde você tem que sair um pouco do mundo moderno para você entrar dentro de você mesmo e você encontrar com essa técnica, vamos dizer assim. Foi o que eu fiz, né? Eu trabalhei, juntei um dinheiro e fui viajar pelo mundo, Estados Unidos, Canadá e tudo mais, para buscar essa técnica de meditação. Levei muito tapa na cara com tudo isso. Eu acho que a minha sacada é como organizar isso. Então, eu trouxe essas meditações para criar um método meu. Eu acredito muito que a meditação guiada por o mundo ocidental e o mundo moderno é uma grande meditação. Não sei se você, na sua experiência comigo, com essas ferramentas, não sei se você lembra que eu vou guiando a meditação para um relaxamento do corpo, depois a gente tem os imaginários de subir uma montanha na sua imaginação, sentar debaixo de uma árvore. Tudo isso vai ajudando a sua mente agitada a ficar focando naquilo que eu tô falando e guiando. Mas você hoje, que já medita na fase 4 dessa ferramenta, que é muito mais avançado, você sabe que tem momentos
que eu estou guiando uma meditação e que a gente fica em silêncio total e absoluto. Sim. E que não passa nenhum pensamento na cabeça. E é difícil a gente explicar isso para as pessoas. É uma sensação É um vácuo. transparente, um vácuo. Você exatamente. fica num vácuo por vários minutos, que é o sonho de todo mundo. Você ficar em silêncio, sem nenhum pensamento na cabeça. Esse estado, ele existe. Ele só precisa ser construído. Então, acho que a minha sacada foi trazer essa meditação, que era lá no Retiro Espiritual da Montanha, para o mundo moderno, e trazer ela em fases que levam você para a fase 4, que você experimentaria num retiro espiritual lá longe, que você pode fazer dentro do seu escritório, dentro do seu carro. Eu medito hoje profundo em aeroporto. A gente também já meditou em lugares mais agitados. Você vai ganhando tanta técnica que você consegue entrar naquele espaço facilmente, né? Só de fechar o olho você já entra naquele espaço. Mas é difícil a gente explicar uma coisa, né? Porque eu acho que a meditação, na fase 4, ela é uma experiência que não tem palavras para explicar o que ela faz e como ela faz. Mas tem as fases. Eu acho que o mais importante aqui do nosso bate-papo é mostrar que existe uma estrutura que eu acho que aí eu penei e suei para isso e levei muito tapa na cara de conseguir criar esse método com essas fases adaptadas para o mundo moderno, que as pessoas não precisam ir para um retiro, ou largar o emprego, ou largar a família, que nem eu fiz, as pessoas achando que eu ia virar drogado, tudo mais, agente químico, mas eu trouxe esse caminho para o mundo moderno, essa escada, né? Esse treino, como você falou, né? Vamos lá. Eu vou puxar um assunto que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de ouvir, que é meditação, criatividade, rotina de trabalho. Eu utilizo meditação muitas vezes para achar solução para as coisas que eu preciso achar, porque a hora que você tem uma mente focada em realizar a tarefa, você está focado naquela tarefa, mas para você achar uma solução para aquilo, o ideal é que você tenha uma mente desfocada daquilo. E essa semana foi até contraintuitivo para a grande maioria das pessoas, é que eu cheguei de 3 dias muito intensos de trabalho, na verdade 4 dias, aí eu saí, teve um dia que eu cheguei no escritório, estava um pouquinho mais cansado, eu percebi que eu não estava rendendo, eu falei, cara, deixa eu sair do escritório e ir ali embaixo tomar um café. Aí eu saí, fui tomar um café, voltei para o escritório e nessa que eu desfoquei de tudo que eu tinha para fazer, fui tomar um café e voltei, na volta eu consegui resolver uma equação, um desenho que eu estava de um modelo de trabalho para a área comercial, com taxas de conversão, com uma expectativa de resultado. Essa conta ela não estava fechando, já tinha quase 60 dias, e eu consegui trazer o resultado para essa conta depois que eu desfoquei. Existe uma correlação de criatividade, de você ter uma mente mais calma, a meditação ajuda a acalmar a mente, né? A gente até chegou a falar um pouquinho sobre isso mais cedo. Traz para mim aquele exemplo que você deu das velas e tudo mais, e como é que a gente consegue trazer isso para a meditação, as técnicas, para o ambiente corporativo, para que a gente tenha alta performance, porque ao redor do mundo, grandes CEOs e grandes empresários falam que meditam para conseguir ter alta performance, né? Acho que a gente tem essa cultura, a gente tem umas máximas que a gente não questiona, né? Então, se a gente pensar assim, o trabalho traz prosperidade e abundância. Trabalhar traz prosperidade e abundância. Até a página 2, né? Porque eu não acredito que só o trabalho traga prosperidade e avanço. Não é o trabalho, é a criatividade. Se a gente for pensar, hoje a gente está sentado em cima de produções criativas. A gente está num prédio que alguém pensou numa moradia vertical. A gente tem um ar-condicionado porque alguém sentiu o desconforto do calor e foi atrás de desenvolver com a criatividade. Então, o ser humano hoje em dia, em 2026, está sentado em cima de produções criativas. Essa questão de trabalhar mais, vamos pensar na época, eu sempre uso essa analogia, de vez em quando eu uso, né? Então, você imagina, um cara que fabricava velas, na época que não tinha lâmpada, e a pergunta que ele tinha no negócio dele é como eu posso vender mais velas, iluminar mais as ruas com vela, porque antigamente tinha aqueles lampiões também, né? Você imagina como é que era iluminar à noite, né, assim, as casas. Devia ser uma produção de vela que eu nem imagino, mas devia ter muita fábrica de vela, e como é que eu posso vender mais vela? Aí vem o Thomas Edison e cria a lâmpada, né? E desenvolve a lâmpada, não só a lâmpada, mas toda a região da parte elétrica. Paris é a primeira cidade que ele vai instalar, uma das primeiras cidades que ele instala e consegue vender esse projeto, Cidade da Luz, e depois outros centros urbanos começaram... Ele é um cara americano que vai vender o projeto dele na Europa, né? É interessante isso. E é isso. E o cérebro da sobrevivência, que é o cérebro que a gente vive no dia a dia, ele é aquele cérebro mais... Eu não gosto de usar essa palavra, mas ele é mais emburrecido, porque ele está focado na sobrevivência mesmo, que é lutar, paralisar
e fugir, né? Essas 3 respostas que qualquer bicho tem. Você está diante de um leão, ou você se defende se ele vier atacar você, ou você ataca, né? Ou você foge, corre, ou você fica paralisado para que ele não te coma, né? Vamos dizer assim, que ele acha que você é uma pedra. Esse cérebro ele é muito bom para a sobrevivência na natureza do dia a dia, nas necessidades básicas. Agora, se você não traz esse cérebro para o cérebro da presença, e quando você analisa as histórias desses grandes gênios da humanidade, Leonardo da Vinci, mesmo Thomas Edison, todos os problemas que Thomas Edison tinha na vida pessoal, não estamos entrando nesse mérito, violência que ele tinha com a esposa, etc. Mas são pessoas que fragmentavam o sono, que dormiam várias vezes por dia. Albert Einstein falando sobre como ele manejava o processo criativo dele. Não é o mais, 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 mais. Então, essa pergunta é como eu posso fazer mais coisas no meu dia, Juliano? Porque eu gostaria de trabalhar 16 horas por dia, dormindo pouco tempo com a família. Essa não é a fórmula de um sucesso com qualidade de vida, né? Eu acredito que a única fórmula do sucesso é você tirar o seu cérebro da sobrevivência, colocar ele no cérebro da presença, porque automaticamente você vai ser mais criativo, vai saber priorizar mais. Saber priorizar é um cérebro que sabe escolher, que sabe achar saídas criativas, que sabe mais resultado com menos esforço. Então é um cérebro que está atento e faz associações que o cérebro da sobrevivência não faz. Então acho que o seu diferencial no dia a dia, nos seus negócios, é você ser um cara que é calmo, consegue observar, porque o cérebro da presença te dá isso. Você consegue fazer associações que ninguém faz, você consegue ver soluções, simplificar o processo e ter mais resultado. Não é porque você tem cérebro da presença que você consegue trabalhar 18 horas por dia e não ficar cansado. Não é isso que o meu método, entre aspas, vende. Não é trabalhar mais, dormir menos, acordar às 5 horas da manhã, faça mais em 12 horas, porque isso nunca produziu riqueza e grande prosperidade, né? Assim, duradoura. O que realmente faz produzir riqueza é o salto de produtividade, é sacadas, é O salto de criatividade que você consegue extrair mais, talvez, daquela mesma situação, se esforçando menos. Então você tem saltos, né? E o que eu mais vejo hoje em dia é aquele crescimento linear, onde você vai só subindo a linha. Acendendo mais vela. Acendendo mais vela, em vez de pensar em como eu consigo iluminar a cidade talvez com alguma outra ferramenta, porque a dor era a iluminação na época. Então foi criada a lâmpada, que é muito mais eficiente do que a própria vela. Então, o que a gente consegue criar nas empresas, no nosso dia a dia, na nossa rotina, para que a gente seja mais criativo e essa criatividade faça a gente ter mais resultado trabalhando menos. Eu acho que de fato, esse é o segredo, esse é o jogo. E eu acho que é aí que entra essa ferramenta, né? Eu falo assim, se a gente for pensar numa régua de 0 a 100 hoje em dia, né? Eu tenho quase 50 anos, vou fazer 49 anos esse ano, 2026. E quando eu penso na minha vida, da régua de 0 a 100, então eu faço psicoterapia, eu passo com psiquiatra, eu passo com vários médicos que você sabe, indico médico para os meus clientes também. Então assim, eu cuido muito da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde emocional. Durmo 8 horas por noite nesses devices aqui, Pillow e outros aplicativos, faço polissonografia, como também você já fez. Eu durmo 99, 98 de nota, então eu sou muito preocupado com o meu sono, a parte de respiração, a capacidade de oxigenação durante o sono, uma alimentação balanceada, quase 8 horas por semana de exercício físico. Então, assim, eu tento preencher todos os quadradinhos de uma super qualidade de vida, mas eu ainda, com quase 50 anos, das minhas de 0 a 100, eu atribuo à meditação quase 50%. Então, assim, todo o resto é muito importante, mas a meditação e esse estado que ela me coloca, em termos de saúde química que produz, redução de batimento cardíaco, não sei explicar para as pessoas, mas, e também é difícil de explicar, é 50%. Por isso que eu gasto pelo menos 1 hora por dia meditando. Se eu não tenho nada para fazer, eu vou entrar em meditação. Se eu tenho um problema sério na minha vida, eu entro em meditação e sempre saio com a resposta. Sempre saio com a solução. Então, assim, eu fico me debatendo aqui embaixo. Uma vez eu li um mestre, alguma coisa, dizendo que você nunca vai achar a solução no nível do problema. Então, se você tentar buscar a solução aqui onde está o problema, você não vai achar o problema, você só vai bagunçar ainda mais. E a meditação, ela te põe num lugar que você vê o labirinto de cima e você se reorganiza. E às vezes, eu tô com um problema seríssimo, assim, que me pegou, né? O meu ego aqui embaixo. Aí eu vou meditar e eu fico em paz, a sensação de que vai estar tudo certo, não é daquele jeito que eu tô olhando, tava com uma perspectiva que não tinha nada a ver, ou calma, que as coisas vão se resolver e se resolvem. Às vezes eu tô envolvido num projeto, eu não tô afim de fazer aquele projeto. Eu tento fazer aquele projeto, eu não consigo. Aí eu vou meditar,
E aí eu sigo a minha intuição, não vou mexer com esse projeto. E depois, o projeto é cancelado, as pessoas que estavam envolvidas não eram pessoas legais. Então, assim, a intuição também, você, não sei se você pode falar sobre isso, a meditação parece que coloca você em contato com uma outra inteligência que rege a vida, e você flui melhor com as coincidências, com a intuição. Eu falo que a minha vida foi toda com, até, por exemplo, a intuição, com 18 anos, de falar, cara, investe numa carreira, que essa carreira vai ser a carreira do futuro, gestão de Uhum. estresse e ansiedade. E meus pares não, foi investir em carreira financeira e outras coisas. E eu fui o louco que foi investir nessa área, vamos dizer assim, né? Uhum. E tô colhendo os frutos disso, né? Então tenho uma qualidade de vida, mexo com uma coisa que eu amo, queria uma ferramenta autoral, que não tem outra pessoa fazendo, registrando esse método, conseguindo aplicar esse método em patamares difíceis, a pressão numa Olimpíada e validando esse método. Você comentou o Phelps, né? Então eu tive o prazer de trabalhar com o Thiago Pereira em 2012, ele chegou para mim uns 3, 4 meses antes da Olimpíada de Londres, ele ia cair na piscina com o Michael Phelps. Você imagina se você... É que as pessoas não sei se acompanharam, mas o Michael Phelps foi o maior campeão medalhista. Tem umas fotos dele com, sei lá, dezenas de medalhas, né? Acho que foram 28 ou 26 medalhas e dessas 22 foram de ouro. Então, assim, Maior medalhista olímpico da história. Então, o Thiago Pereira chega para mim 3 meses antes de Londres. O Xuxa, que não trabalhava comigo na época, eu trabalhava com o Xuxa, tanto que o Xuxa hoje em dia dá palestra e fala sobre meditação, mas começamos juntos, eu que empurrei o Xuxa nessa área da meditação. E eu lembro que o Thiago teve uma sessão que a gente fez juntos, que eu perguntei assim, quais as chances? E ele falou assim, ó, Gil, eu vou entrar na piscina, bater muito Phelps, então assim, eu já tenho que pensar na segunda posição, terceira posição, né? Você tá em Michael Phelps, qual que é a chance de um brasileiro, um cara desse na piscina? Uhum. Né? Era a mesma época, assim, se você tiver o azar de ser um cara corredor de Fórmula 1 na época do Senna, assim, você já deu azar naquela geração de cair ali, né? Então, eu falei, tá, Thiago, a gente pegou uma folha de papel, não sei se o Thiago vai lembrar, mas ele fala sobre isso, né? Eu tava no apartamento dele, eu falei, tá, quais são as chances de você ganhar do Phelps? E teve aquele silêncio estranho, sabe? Ninguém falava nada. Eu falei assim, eu vou ser mandado embora depois dessa sessão. Eu falei, ele vai me demitir pré-Olimpíada, porque não vinha nada. Eu falei, então vamos virar a página. Vamos colocar os motivos porque o Michael Phelps pode ser melhor que você nessa prova. Aí a gente encheu a página rápida, né? O Michael Phelps, ele tem acesso talvez a ferramentas fantásticas, ele tem um histórico, ele já se provou, etc. Aí eu virei a página, falei, não, a gente vai tentar conseguir fazer isso aqui. Vamos tentar focar em desenvolver e pensar quais são as chances do Thiago Pereira bater o Phelps numa prova. E ele não dava ideia, nada daqueles silêncio continuava. Eu falei, olha, Thiago, ele pode estar com dor de barriga no dia. Então a gente deu risada. É verdade, ele pode ter dor de barriga. Isso pode acontecer, a chance existe. Porque o horário da natação, você não escolhe o dia e o horário que você quer nadar. A prova já vem. Gabriel, 3h30 naquele dia, naquele horário. Você não escolhe o horário, naquele horário. Então ele pode estar com uma dor de barriga no dia. E aí eu fui tentando pensar, tá bom, quantas provas que o Phelps vai competir? Eu não lembro mais quantas provas, 2012, pesquisem aí. Mas eram mais do que 2. O Thiago competia em 2, ele competia em vários estilos, ele atirava para todo quanto é lado e ganhava as medalhas, né? Então eu falei, pensa o seguinte na cabeça dele, ele vai entrar na piscina. Se ele tem, sei lá, 10 provas ou 8 provas, ele não pode levar o corpo dele no limite e passar do limite e se lesionar. Porque ele vai perder as outras provas que ele tem. Então, inconscientemente, ele tem um break. Eu não posso me matar nessa prova se eu tenho outras provas depois. Você já, Thiago, você se importa se você sair numa ambulância? Eu até brincava com ele. Você dá o seu sangue, você quer uma ambulância e medalha? O que você prefere? Não, ambulância é medalha. Então, então tá. Então você pode passar mais o seu limite, quando o seu corpo fala para, você vai para cima daquele limite, que você tem mais chances de passar. Então, assim, a gente começou a encher um pouco aquela folha, e eu acho que foi naquele dia que a gente começou a entreter na mente do Thiago a possibilidade dele bater o Phelps. E, logicamente, eu ensinei para ele as fases do meu método, ele aplicou, ele fala até hoje que ele fazia tudo que as pessoas falavam para ele fazer, inclusive aquilo que eu passei para ele fazer, né? E, não sei se vocês acompanharam, mas o Thiago ganhou medalha de prata nessa prova, o Phelps pegou 4º lugar, e até hoje, quando o Phelps, segundo o Thiago, encontra com ele, o Phelps elogia, porque o Thiago fez um super tempo naquela prova, pegou a medalha de prata, e assim, as chances reais de medalha lutando com o Phelps e com o Ryan Lodge também, que estava na prova, eram muito pequenas, mostrando aí que o cérebro da presença, quando ele é bem trabalhado, ele coloca você em patamares
de excelência muito grande. Então, eu tive muita sorte de poder, não só sair com 18 anos atrás da meditação, né, para gestão de estresse e ansiedade, criar um método nesses meus 30 anos e validar esse método em alta performance. Porque eu digo que, diferente de você como empresário, eu não tenho você televisionado no dia a dia. É muito difícil você ter métricas, né? Então, hoje em dia, quando uma empresa... Eu gosto muito de trabalhar com o mundo corporativo. Então, pegar uma equipe e aplicar essa minha ferramenta que eu apliquei numa seleção nessa equipe. Só que eu digo assim... E eu gosto de mensurar as coisas, né? Só que ainda não achei como mensurar. Por quê? Se você pegar uma equipe de 30 pessoas, naquele período que aquelas 30 pessoas estão, tem muito mais variáveis do que só um atleta na piscina, por exemplo, né? Então, você aplica aquela ferramenta, só que, por exemplo, naquelas 30 pessoas... Uma pessoa pode perder a mãe naquele processo, uma pessoa pode estar com o marido com câncer, um filho que sofre alguma coisa. E a pessoa pode, naquele período, entre aspas, piorar menos, porque a ferramenta está lá, mas na validação científica ali, tem muito mais variáveis, né? Tem a variável da economia, aquele produto. Sim, é difícil você mensurar o mundo corporativo. É muita variável. Mas o que a gente sabe que essa ferramenta produz resultados excelentes, isso eu sei. Eu estava até pensando outro dia, depois eu até quero conversar com você, essa ideia de usar esses devices, porque aí você aplica a ferramenta no mundo corporativo, mas você, através dos sinais vitais das pessoas... Consegue monitorar de alguma forma, de alguma né? forma que não é tão subjetiva, né? Porque também se perguntar para uma pessoa, você melhorou? A pessoa pode estar influenciada pelo trabalho, fala, não, eu melhorei. Mas é uma coisa muito subjetiva. Eu piorei, mas eu piorei porque eu tô com um problema em casa. Nem a pessoa sabe, né? Tem as variáveis que a gente Muito não consegue grandes. controlar. Um problema em casa, um problema com família, um problema no trabalho que pode falar, eu piorei, mas na Ou a verdade... economia, por exemplo, o Trump faz uma loucura lá e aí o preço sobe dos insumos, o mercado fica louco e aqui naquele mês, naquele trimestre, aquela equipe, se for uma equipe de vendas, vai ter um impacto comercial. Então, assim, tem que achar outras métricas aí, se vocês tiverem ideias, mandem pra gente, de como a gente observa. Eu acho que as métricas de sinais vitais podem ser uma boa, né? Batimento cardíaco, pressão arterial e ver a mudança que vai causar. Né? O que você estava falando do Thiago Pereira, eu achei muito legal, porque eu fiquei pensando esses dias, a gente está num mundo que ele é um mundo que ele ajuda a gente a se desfocar. Então toda hora aparece uma novidade, alguma coisa diferente para fazer. Notícias rápidas. As notícias rápidas, então toda hora aparece algo para a gente ficar desfocado da gente ou daquilo que a gente quer e se focar. Uma oportunidade de um negócio novo, oportunidade de um investimento, enfim. E como é que a gente consegue saber qual que é a melhor decisão para a gente tomar, né? E o que a gente precisa fazer? E eu acho que isso está muito ligado ao autoconhecimento. Então, a hora que você se conhece, você consegue entender qual é o melhor caminho para você mesmo. E você contando a história do Thiago Pereira na época das Olimpíadas, na verdade, esse pré-Olimpíadas para entrar na competição, foi muito de um trabalho de você, é lógico que mapear, no caso dele, um concorrente na prova, mas o importante foi ele mapear os pontos fortes dele, o que ele poderia ter naquele dia. Então ele foi se conhecendo e conhecendo as variáveis daquele dia, para ele acreditar que ele poderia ganhar aquela prova. Porque se fosse no mood de uma lista cheia de coisas do porquê o Michael Phelps poderia ganhar e a página em branco atrás, ele já estaria perdido. Porque mentalmente ele já perdeu. Por isso que talvez a minha ferramenta não é só a meditação, entende? Aquela fase 1, fase 2, fase 3, que você sabe que você passou por isso. Tem muito esse autoconhecimento de você, seu mapeamento dos seus pontos fortes. Ela não é só a técnica da meditação, vamos dizer assim. Se o atleta meditar, ele vai ganhar, vai aumentar a performance? Não é só isso, né? Tem um treino, tem talento, tem uma série de outras coisas, alimentação. Mas é que se torna um diferencial. Aquilo que eu falei, na minha régua, para mim, a meditação ocupa 50% do meu sucesso, vamos dizer assim, né? Mas quando eu coloco meditação, é tudo, né? É o estudar sobre o ser humano, as leituras, os módulos, os exercícios de presença, que não é só meditação. Não é? Porque senão a gente passa uma ideia para as pessoas que só meditação resolve, mas não é, né? E até você falou aquele espectro de 100%, talvez metade seja meditação, só que tem todo o restante. O treino, para mim, ele é muito importante no meu dia a dia, porque mexe com a química do meu corpo. O sono é muito importante, a alimentação é muito importante, momentos para relaxar. Estudar a sua área, se manter atualizado na sua área de atuação. Né? Exatamente, só que isso não adianta vou treinar um dia e o restante não treino. Então, como é que a gente consegue fazer a meditação e colocar a meditação na rotina, mas todas essas outras coisas que vão preencher 5, 10, 15% desse espectro de 100,
você conseguir colocar isso em uma maneira que ela acabe se transformando em uma rotina que você vai fazer todo dia, porque se você se alimenta todo dia bem, a química do seu corpo melhora. Você dorme bem todos os dias, a química do corpo melhora. Você medita todo dia, treina todo dia. A tendência é que você vai evoluindo e vai acumulando um resultado positivo ao longo do tempo, que é o que o atleta faz. Ele treina para chegar na competição. Eu aqui como empresário, me alimento, eu faço meu treino por conta de saúde. Mas, Gabriel, vamos pensar uma coisa. Quando você tirou o seu cérebro da sobrevivência e foi para o cérebro da presença, ficou mais fácil você manter todas essas rotinas. Não sei se você lembra, naquela época, que você estava envolvido com a Loki, com aquela loucura de horários que eram. Você nunca tinha horário para dormir. Eu lembro que você chegava a ficar dormindo. Eu tenho memórias vívidas, a gente começando a fazer sessão, você tinha dormido um dia inteiro, porque você tinha ficado vários dias, a sua cabeça era hiperagitada. Então, você já sabia que você precisava manter uma rotina de alimentação, uma rotina. Você estava tão agitado que você não conseguia. Quando você tira o cérebro da sobrevivência e vai levando ele pelas fases da ferramenta e coloca ele no cérebro da presença, hoje em dia é mais fácil você conseguir manter uma rotina de alimentação e etc. Mas com aquele cérebro que você estava, você não conseguia, lembra? Não dá para um dia tomar a decisão e falar, cara, eu quero estar em alta performance e entrar numa final olímpica. Eu não consigo, a não ser que eu comece a treinar e me leve desse ponto até o ponto da final olímpica, se eu for falar de atleta. Falar em alta performance, esse negócio é a mesma coisa. Então, eu preciso me preparar. Isso vai tirar desse cérebro automático de sobrevivência para o cérebro da presença. Você toma melhores decisões. E olhando para trás, quando eu vejo... Eu estava muito agitado com 17, 18 anos, eu já me sentia... Eu era caótico num mundo caótico. Agora, a gente pode até falar depois disso. Eu estava agitado no mundo caótico. Eu vejo que talvez eu tive a sorte de apostar na ferramenta meditação e ela foi me ajudando. Então, na meditação, eu percebi que eu precisava cuidar mais da alimentação, cuidava melhor do sono, mas a meditação foi o principal solo que me colocou para eu conseguir ajeitar toda essa régua de 0 a 100. A meditação me organizou para isso. E tem até só pra gente terminar, eu tenho uma relação aí de falar sempre que eu tenho 2 filhas. E elas vivem no cérebro da presença. Se elas entrassem aqui nessa sala agora, diferente de nós adultos que estavam preocupados com outras coisas, eu tenho certeza que elas iam entrar, elas iam mexer nos objetos, elas iam explorar esse carpete, elas iam rolar aqui, elas iam experimentar a textura, elas iam falar da temperatura da luz, elas iam mexer nessa cortina, porque elas estão vivendo o agora. O que tem no agora é isso aqui. Elas já estão no cérebro da presença. É o mundo moderno, fragmentado de televisão, de mídias sociais, que vai treinando, igualzinho a gente faz o treino para sair da sobrevivência, para ir para a presença. Sim. A gente tem o mundo moderno treina a gente para tirar da presença e colocar na sobrevivência. Então, talvez o nosso objetivo não é construir presença, é reconstruir a presença que um dia já tínhamos e que o mundo moderno foi danificando, colocando a gente nesse padrão enlouquecido de muita informação, reels, stories, 20 segundos, TikTok, que vai condicionando o cérebro, videogame, a disparar muito rapidamente. E aí as pessoas falam assim, eu tenho uma mente agitada. Falando, não, você construiu uma mente agitada, vivendo no mundo moderno. Você não era assim quando você nasceu. E agora o meu trabalho com você é reconstruir essa presença. Não é isso. E comigo foi um trabalho incrível. E, pessoal, esse aqui foi o Juliano Milan, trabalha comigo já tem 8 anos, me ajudou a reconstruir esse cérebro da presença e me colocar em patamares que eu nunca imaginei, de felicidade, de performance, de equilíbrio no dia a dia. E, de fato, eu vejo na prática o que aconteceu comigo e eu vi na prática o que aconteceu com os atletas com quem você trabalhou. Então, Gil, obrigado por bater esse papo aqui hoje, foi muito legal. Obrigado.